A aluna autista retorna às aulas após surto psicótico e faz revelação chocante para a professora de apoio, uma narrativa sobre conexão, silêncio e afeto. Capítulo Prino. O dia em que o mundo ficou pequeno demais. A segunda-feira tinha o cheiro de grama molhada. Era dezembro, e o calor úmido de São Paulo tornava as manhãs pesadas, do tipo que cola a roupa na pele antes mesmo de chegar ao portão da escola. A escola estadual Professor Henrique Marins acordava devagar, como de costume. O barulho das carteiras arrastadas, o som de mochilas batendo nos corredores, risadas que se misturavam ao apito da cantina. A professora Jéssica Ferraz chegou às 7h10, como sempre. 38 anos, professora de apoio às 7. Havia um ritmo particular na forma como ela atravessava o corredor. Não apressado, não lento. Um ritmo que aprende a existir ao lado de outros ritmos, porque é assim que funciona o trabalho dela. Existir junto, sem sobrepor. Ela foi direto à sala 101, o primeiro ano C do ensino médio, e abriu a janela antes de ligar o ventilador. Pequeno gesto. Grande hábito. Ana Beatriz não suportava a sensação do ar quente parado. Ela ainda vai voltar hoje. Ou não vai. Não sei. Ninguém me avisou direito. Havia exatamente 26 dias que Ana Beatriz Cavalcante, 16 anos, aluna do primeiro ano do ensino médio, com laudo de transtorno do espectro autista e transtorno de ansiedade generalizada, não aparecia na escola. 26 dias desde aquela tarde de novembro, em que o corredor virou um lugar impossível de atravessar. Jéssica lembrava de cada segundo daquele dia. Eram 14h17. Ela se lembrava porque havia olhado para o relógio justamente quando ouviu o primeiro soluço diferente. Não era o choro que Ana Beatriz costumava ter às vezes. Aquele mais silencioso, de canto de sala, o tipo que a maioria dos professores nem percebia. Era outro. Era um som que vinha de dentro de algum lugar mais fundo. A menina estava parada no corredor, entre a porta do banheiro e o bebedouro, com as mãos cobrindo os ouvidos e os olhos bem fechados. Ao redor dela, o recreio inteiro parecia ter aumentado o volume sozinho. Alguém estava com caixa de som. Um grupo de meninos jogava bola na quadra improvisada. 3 turmas haviam saído ao mesmo tempo por causa da permuta de horários. E Ana Beatriz estava no meio de tudo aquilo como um pássaro no olho de um furacão. Jéssica chegou antes de qualquer outro adulto. Se ajoelhou. Não tocou. Não falou alto. Bia, estou aqui. Não precisa abrir os olhos. Só estou aqui. Mas Ana Beatriz não conseguiu ouvir naquele dia. O mundo havia ficado grande demais. Ou pequeno demais. Ela nunca soube explicar direito a diferença. Havia uma hora em que tudo explodia para fora. E uma hora em que tudo implodia para dentro. Naquele dia foi para dentro. Para um lugar tão fundo que nenhuma voz conseguia alcançar. A mãe foi chamada. A coordenadora ficou parada no corredor com aquela expressão que as coordenadoras têm quando não sabem o que fazer, mas precisam parecer que sabem. O médico da UBS foi acionado porque a menina havia parado de responder a qualquer estímulo. Olhos abertos, mas ausentes, corpo rígido, tremores que começaram no queixo e foram descendo. Foi um surto psicótico dissociativo. Esse foi o diagnóstico. Jéssica aprendeu o nome depois, numa ligação com a mãe de Ana Beatriz, Dona Fátima, que falou com voz de quem chora há dias, mas já esgotou as lágrimas e ficou com apenas o peso. Ela ficou 3 dias sem falar, professora. 3 dias. Eu ficava do lado dela na cama e ela olhava para o teto. Só olhava. Mas quando eu coloquei o travesseiro dela no colo, ela pegou minha mão. E eu fiquei assim, sabe? Segurando a mão dela no escuro até ela dormir. Ana Beatriz tinha chegado ao primeiro ano do ensino médio carregando uma mochila mais pesada do que parecia. Não era só o peso dos livros, que ela organizava por cor, por tamanho e por ordem de uso, porque qualquer desvio nessa sequência causava um pequeno pânico que ninguém via, mas ela sentia inteiro. Era o peso de ter que, de novo, aprender a existir num espaço novo. Ela havia passado os 3 anos do Fundamental 2º na mesma escola, com os mesmos colegas, com a mesma professora de apoio, a professora Marinês, que havia se aposentado em julho, e com Marinês, Ana Beatriz havia construído um sistema. Um conjunto de combinações silenciosas. Sentar sempre na segunda carteira da janela, usar o banheiro sempre antes do intervalo para não enfrentar a fila, receber as instruções da prova um pouco antes dos outros para ter tempo de processar.
No primeiro dia do ensino médio, nada disso existia. A escola era maior. Os corredores eram mais barulhentos. Os adolescentes do primeiro ano chegaram com a energia de quem acabou de ser solto depois de anos de contenção. E Ana Beatriz havia chegado com seu caderno de capa lilás, seu lápis já apontado, seus fones de ouvido com cancelamento de ruído pendurados no pescoço como um colete salva-vidas. Ela não tinha medo de aprender. Tinha medo do que vinha junto com aprender. O barulho, o imprevisto, o outro que te olha sem saber que o olhar pesa. Jéssica havia sido apresentada a ela numa quinta-feira de fevereiro. A coordenadora fez aquela apresentação rápida, em pé no corredor, do tipo que serve mais para constar nos registros do que para realmente apresentar duas pessoas. Jéssica estendeu a mão. Ana Beatriz olhou para a mão, depois para o chão, depois disse sem olhar para cima: "Eu não gosto muito de apertar mãos. Mas obrigada pelo gesto." Jéssica tinha gostado daquilo. Da precisão, da honestidade sem crueldade. Havia algo ali que ela reconheceu como uma pessoa que já aprendeu a custo alto que é melhor ser clara do que agradar e sofrer depois. Nos primeiros meses, a relação foi construída devagar, como toda relação com Ana Beatriz. Jéssica aprendeu que a menina precisava de avisos antes das transições. Em 10 minutos vamos mudar de atividade. E que esse aviso tinha que ser exato, porque se a mudança viesse em 8 minutos, havia uma quebra de contrato que não era dramática, mas era real. Aprendeu que ela processava melhor instruções escritas do que faladas. Que ela tinha prazer genuíno em história e em biologia. E que quando estava interessada, suas respostas tinham uma profundidade que deixava os professores de disciplina em silêncio por alguns segundos. Aprendeu também que Ana Beatriz tinha um sistema de cores para seu estado interno. Verde. Tudo bem, posso interagir. Amarelo. Estou no limite. Preciso de silêncio. Vermelho. Não consigo. Ela havia criado o sistema sozinha, em casa, e havia mostrado para Jéssica numa manhã de abril, tirando do bolso um papel dobrado em 4 com a legenda escrita à mão, letra pequena e muito cuidadosa. Você pode usar isso. Assim você não precisa me perguntar como eu estou na frente dos outros. Eu só mostro o post-it certo. Posso sim, isso é muito inteligente, Bia. Eu sei, mas obrigada. Jéssica havia rido. E Ana Beatriz havia olhado para ela por um segundo. Só um segundo, com o canto do lábio levantado. Que era, Jéssica havia descoberto, o sorriso de Ana Beatriz. O segundo semestre trouxe o peso. As provas de nivelamento, a pressão da adaptação curricular que a escola ainda não havia regularizado direito, a professora de português que insistia em fazer leituras em voz alta e escolhia alunos aleatoriamente. O que para Ana Beatriz era equivalente a uma emboscada emocional. E um grupo de meninas que não eram exatamente cruéis, mas faziam aquela coisa que adolescentes às vezes fazem com quem é diferente: olhar demais, comentar baixo, incluir pela metade. O corpo de Ana Beatriz foi acumulando. Esse é o termo que Jéssica usaria depois, para a psicóloga da escola, numa tentativa de explicar o que havia acontecido. O corpo foi acumulando. Ansiedade que não saía. Sensações que não encontravam saída. Um sistema nervoso que já trabalhava em modo de emergência o tempo todo, sendo submetido a mais e mais ruído até que o circuito, simplesmente, desligou para se proteger. Nos 26 dias em que Ana Beatriz esteve fora, Jéssica fez coisas pequenas que ninguém pediu. Separou as fichas de adaptação das provas que haviam acontecido e refez as anotações num caderno específico para quando a menina voltasse. Conversou com os professores de disciplina, um por um, nos intervalos, para explicar que o retorno precisaria ser gradual, sem pressão de conteúdo na primeira semana. Reorganizou a mesa de apoio da sala 101 para que o lugar de Ana Beatriz tivesse a visão da janela desobstruída. Ela não sabia se Ana Beatriz voltaria em dezembro ou só no ano seguinte. A coordenadora havia dito que dependia da avaliação psiquiátrica. Dona Fátima enviava mensagens curtas de vez em quando. Ela está um pouco melhor. Ontem ela pediu para ligar a TV. Ela perguntou se tinha prova de biologia agendada. E essa última mensagem havia feito Jéssica parar no meio da cozinha, colher de arroz na mão, com algo no peito que não era exatamente alegria, mas era da mesma família. Ela perguntou da prova de biologia. Isso significava que em algum lugar, dentro de tudo aquilo, havia uma parte de Ana Beatriz que ainda estava pensando em voltar.
A última mensagem de Dona Fátima chegou num domingo à noite. Professora, ela vai amanhã. O médico liberou com o plano de retorno gradual que a senhora ajudou a montar. Muito obrigada. Jéssica tinha relido aquela mensagem 4 vezes. Depois foi dormir com o pensamento girando. Como vai estar ela? O que ela vai precisar primeiro? Não atropelar. Deixar o espaço. Existir junto sem sobrepor. Na manhã da segunda-feira, Jéssica chegou cedo, abriu a janela e ficou esperando. Às 7h32, ela ouviu os passos. Reconheceu antes de ver. Havia uma cadência específica no jeito de Ana Beatriz andar no corredor, como se ela medisse cada passo para não fazer barulho demais. A menina apareceu na porta da sala 101 com a mochila preta no ombro esquerdo, o fone no pescoço, o caderno de capa lilás abraçado contra o peito como se fosse um escudo. Estava um pouco mais magra. Tinha olheiras que não eram das de quem dormiu mal uma noite, mas das de quem passou semanas num sono que não descansa direito. Jéssica ficou parada. Não foi ao encontro. Não abriu os braços. Apenas deixou o olhar falar o que o protocolo não cabe. Ana Beatriz entrou. Olhou para a janela. A janela aberta. O lugar dela desobstruído. Olhou para a mesa. Olhou para Jéssica. E foi sentar. Ela deixou a janela aberta. Ela se lembrou da janela. Os primeiros 40 minutos foram em silêncio funcional. Jéssica ficou por perto, mas não em cima. Os outros alunos chegaram aos poucos. Houve alguns olhares. Houve aquele tipo de curiosidade adolescente que tenta parecer discreta e não consegue. Ana Beatriz tirou o post-it amarelo do bolso e colocou na borda da mesa, virado para Jéssica. Amarelo. Limite. Silêncio. Jéssica assentiu com a cabeça. Só isso. E foi o suficiente. A segunda aula do dia era biologia, com o professor Rodrigo Alves, 42 anos, óculos redondos, o tipo de professor que gosta mais da matéria do que de dar aula, o que resultava num ensino denso mas genuíno. Ele havia sido um dos que Jéssica havia conversado nos últimos dias, e havia chegado naquela segunda-feira com uma certa suavidade preparada, sem chamar Ana Beatriz pelo nome na chamada oral, sem pedir que ela se apresentasse de novo para a turma como alguns professores insistem em fazer. O tema da aula era neurônios. Jéssica notou o momento exato em que Ana Beatriz levantou levemente a cabeça. O sistema nervoso não é binário, disse o professor Rodrigo, caminhando devagar entre as fileiras. Ele não está simplesmente ligado ou desligado. Ele tem estados. Ele regula, ele oscila, ele às vezes entra em sobrecarga. E quando isso acontece, o que parece ser uma falha é, na verdade, uma estratégia de sobrevivência do próprio organismo. Ana Beatriz pegou o lápis, escreveu algo no caderno. Jéssica, sentada levemente atrás e ao lado, não tentou ver, mas viu mesmo assim, porque a letra era grande, e a menina escreveu em maiúsculo: Estratégia de sobrevivência, e embaixo menor, como uma nota de rodapé para si mesma. Não foi fraqueza. No intervalo, Ana Beatriz não foi para o pátio. Ficou sentada com o fone no ouvido e o caderno aberto na página em branco. O que significava que ela não estava estudando. Estava apenas precisando de um objeto de transição, algo para segurar enquanto o mundo lá fora continuava sendo ruidoso. Jéssica ficou na sala também. Pegou um livro que carregava na bolsa. Um romance de crônicas que ela havia começado há meses e nunca conseguia avançar porque os intervalos eram sempre ocupados com alguma outra urgência. Abriu numa página qualquer. Durante 15 minutos, as duas ficaram em silêncio lado a lado. O ventilador girando. O barulho distante do pátio chegando amortecido. Uma garça pousou na árvore do jardim da escola. Jéssica viu porque estava de frente para a janela. E então percebeu que Ana Beatriz também estava olhando para a garça. Elas ficaram olhando para a garça juntas, sem dizer nada, até ela voar. Isso também é aula. Isso também é cuidado. Esse silêncio partilhado que não exige nada. Foi na quinta-feira da mesma semana, o 4º dia de retorno. Ana Beatriz tinha chegado com o post-it verde, primeira vez desde que voltou, e havia respondido uma questão sobre ecossistemas em voz alta, com aquela precisão que sempre deixava um breve silêncio depois. Do tipo que as salas fazem quando alguém diz algo que não estava no roteiro esperado. No final do dia, enquanto os outros alunos saíam com a energia de quem foi solto depois de 5 horas de confinamento, Ana Beatriz ficou organizando o estojo com uma calma que parecia proposital.
Jéssica aguardou, limpando a lousa, fingindo que aquela limpeza exigia uma atenção que não exigia. Então Ana Beatriz falou, sem preâmbulo, sem olhar para cima, com aquela voz que ela usava quando estava sendo completamente honesta, mais baixa, mais direta, como se estivesse lendo um texto que havia preparado internamente. Eu queria te dizer uma coisa, mas não sei se você vai entender direito. Jéssica deixou o apagador no suporte e se virou. Não foi sentar do lado, não ficou de pé atrás. Foi pegar uma cadeira, colocou na frente da mesa de Ana Beatriz e sentou, à altura dos olhos da menina, mas sem exigir o contato visual. Pode tentar. Se eu não entender, você me explica do seu jeito. Ana Beatriz respirou fundo. Continuou olhando para o estojo fechado nas mãos. Quando eu fiquei em casa, no começo eu não queria voltar. Para lugar nenhum. A minha mãe ficava perguntando o que eu sentia falta, porque os médicos dizem que sentir falta de coisas é sinal de que você vai melhorar. E eu não conseguia sentir falta de nada. Pausa. O ventilador girava. Lá fora, alguém estava varrendo o corredor. Aí uma noite eu fiquei pensando na aula de biologia, no livro aberto, em como você me explica as coisas sem falar alto. E eu percebi que era isso. Era você que eu sentia falta. Não da escola, não das aulas, de você especificamente. Jéssica ficou quieta. Não por falta de palavras. Havia palavras demais, todas tentando sair ao mesmo tempo. Mas ela sabia que naquele momento, qualquer coisa que viesse rápido demais poderia quebrar alguma coisa frágil que Ana Beatriz havia construído para conseguir dizer aquilo. Isso é chocante para mim, porque eu não costumo sentir falta de pessoas. Eu costumo sentir falta de rotinas, de objetos, do meu travesseiro específico quando durmo fora de casa, mas não de pessoas. E aí eu senti falta de você e fiquei sem saber o que fazer com isso por uns 3 dias. E então ela olhou, diretamente, por talvez 2 segundos completos, que para Ana Beatriz era uma eternidade de contato. Então eu vim. Porque sentir falta de uma pessoa, eu acho, é um motivo para voltar. Jéssica percebeu que estava com a mão cobrindo a boca. Quando ela não fez isso conscientemente, não sabia. Mas estava. Ela abaixou a mão devagar. Bia, você sabe que o que você acabou de me dizer vai ficar comigo para sempre? Eu imaginei que sim, por isso eu demorei para falar. Havia uma lógica tão Ana Beatriz naquilo que Jéssica sorriu. Um sorriso completo que chegou até os olhos. E Ana Beatriz, mais uma vez, levantou o canto do lábio. O sorriso dela. O pequeno, precioso, difícil sorriso dela. Eu senti falta de você também. Todos os dias. Isso também é chocante. Mas de um jeito bom. Naquela noite, Jéssica foi preencher o relatório mensal de acompanhamento. O documento que ela entregava para a coordenação, descrevendo o progresso da aluna, as adaptações aplicadas, as observações comportamentais. Era um documento de 3 páginas, com campos específicos, linguagem técnica, espaço para registrar metas e intervenções. Ela ficou parada diante do campo. Observações relevantes do período. Por um longo tempo. Escreveu, apagou. Escreveu de novo. No final, o que ficou no relatório era técnico e correto. A aluna retornou após afastamento por indicação psiquiátrica. Adaptação gradual em andamento. Demonstra engajamento cognitivo preservado. Comunicação funcional restabelecida. Sem intercorrências comportamentais. O que ficou nela, e não cabia em nenhum relatório, era outra coisa. Uma menina que aprendeu a não sentir falta de pessoas havia sentido falta de mim. E havia voltado por causa disso. Isso não é um dado clínico. Isso é uma das coisas mais importantes que alguém já me disse. Jéssica pensou naquilo que frequentemente se perde nas discussões sobre educação inclusiva. O foco tende a ir para as adaptações, para os laudos, para as tecnologias assistivas, para os índices de aprovação. Tudo isso importa. Mas há algo que precede tudo isso, que sustenta tudo isso, que sem o qual todo o resto é estrutura sem fundação. É a relação. É a presença. É o adulto que aprende o ritmo de outra pessoa em vez de exigir que essa pessoa aprenda o ritmo do adulto. É a janela aberta antes da chegada. É o silêncio partilhado com a garça. É o post-it colorido que funciona como uma língua particular entre 2 pessoas que aprenderam a se respeitar. Ana Beatriz não havia voltado porque a escola havia melhorado seus protocolos.
Ela havia voltado porque havia um ser humano específico naquele lugar que havia aprendido a existir do jeito certo ao lado dela, sem sobrepor, sem diminuir, sem consertar o que não estava quebrado. Nas semanas seguintes, o retorno foi gradual, como planejado. Houve dias amarelos. Houve uma tarde de quarta-feira em que Ana Beatriz chegou com o post-it vermelho e Jéssica simplesmente ficou do lado sem falar, sem ensinar, sem exigir nada. E ao final da aula, a menina disse saindo: "Obrigada por não me deixar em paz do jeito certo." Jéssica havia levado alguns segundos para processar a frase, e então entendeu. Não me deixar em paz do jeito certo significava estar presente sem invadir, cuidar sem controlar, acompanhar sem arrastar. Havia uma filosofia inteira naquelas palavras. E ela havia sido formulada por uma menina de 16 anos que o mundo insistia em chamar de difícil de se relacionar. Em fevereiro do ano seguinte, numa tarde de sol raro para São Paulo, Ana Beatriz entrou na sala e colocou um envelope pequeno na mesa de Jéssica antes de sentar. A professora abriu depois, no intervalo, sozinha. Dentro havia um papel dobrado com letra miúda e cuidadosa. "Professora Jéssica, eu sei que não sou boa em expressar sentimentos de modo convencional, mas aprendi na terapia que escrever é um jeito válido. Então, obrigada por ter aberto a janela antes de eu chegar. Eu nunca disse que notei isso, mas notei. Sempre notei. Ana Beatriz, a que sentiu falta de você." Jéssica dobrou o papel, colocou no bolso do avental, e naquele dia, ela trabalhou com uma leveza no peito que não precisava de nome para existir. Esta história não tem uma moral simples. Ela não termina com uma escola transformada, com um sistema educacional reformado, com uma solução que resolve tudo. Ela termina com uma janela aberta, uma carta dobrada no bolso e uma menina que voltou, porque havia uma pessoa que havia aprendido o seu ritmo. E talvez seja exatamente isso que ela nos pede para pensar. Ana Beatriz representa milhares de estudantes que navegam o ambiente escolar com um sistema nervoso que funciona diferente, que processa o mundo de um jeito que a maioria dos espaços educacionais não foi desenhada para acolher. Esses estudantes não são frágeis, são resilientes de um jeito que a maioria de nós jamais precisou ser. Eles sobrevivem a ambientes que não foram feitos para eles todos os dias. Mas não é suficiente sobreviver. E é aí que entra o que Jéssica fez, e o que qualquer educador pode fazer, independentemente do cargo, da carga horária ou da falta de recursos. Ela escolheu aprender o ritmo de Ana Beatriz, em vez de ensinar Ana Beatriz a fingir o ritmo da escola. Essa escolha não custou dinheiro, não precisou de formação especial, embora a formação ajude muito. Precisou de atenção, de humildade, de aceitar que às vezes cuidar de alguém é ficar em silêncio do lado de uma janela aberta enquanto uma garça pousa numa árvore. Agora pense em algum aluno, colega ou pessoa na sua vida que você reconhece como alguém que sente falta de rotinas, não de pessoas. O que muda na sua relação com essa pessoa quando você para de esperar que ela demonstre afeto do jeito que você está acostumado? Ana Beatriz disse que voltou porque sentiu falta de Jéssica especificamente. Você já foi o motivo pelo qual alguém voltou? E você sabia disso? O que fazemos com esses momentos que nunca ficam nos relatórios? Obrigada por não me deixar em paz do jeito certo. Essa frase é a diferença entre vigilância e acompanhamento, entre controle e cuidado. Na sua prática como educador, familiar, amigo, você consegue identificar quando está do lado certo dessa linha? A janela aberta antes da chegada. Um gesto pequeno, não solicitado, que foi notado e guardado por meses. Qual é a sua janela aberta? O que você faz pelos outros que você nunca comentou e que talvez eles nunca tenham dito que perceberam? Mas perceberam? Se Ana Beatriz estivesse aqui agora, o que você gostaria de dizer a ela? E o que você acha que ela diria para você, com aquela honestidade direta, sem crueldade, sem enfeite? Você, como educador, já se deparou com fatos assim? Obrigada por ficar comigo até o final. Até a próxima história.